A técnica funcional da lei de Deus. Pietro Baldi. Prefácio. Com o presente volume encerramos a terceira trilogia da segunda obra, que é uma série de aplicações e consequências da teoria em que a obra se fundamenta. Foi possível, desse modo, submeter a teoria a um controle experimental, pondo em contato com os fatos, em busca da verdade, que nos oferece um sólido testemunho. O fato de a prática confirmar a teoria, dá-nos total segurança. Creio, pois, que mantive o compromisso assumido e cumpri o dever de explicar tudo às almas sedentas de conhecimento. Desejo-lhes que seja seu grande júbilo, como foi o meu, tudo compreender e ver com clareza os grandes problemas da vida, saindo do estado nebuloso da fé e do mistério. De volume em volume, conduzi o leitor através do longo caminho do conhecimento e agora, atravessado esse oceano, creio ter chegado com ele ao porto. Ensinando-lhe a dar à vida um sentido altíssimo, pude demonstrar-lhe essa possibilidade, com suprema utilidade, dando à minha própria vida uma expressão que a tornasse digna de ser vivida. Não ofereci fé, mas segurança, não mistérios, mas demonstrações, não convidei a crer, mas a compreender. De cada afirmação dei uma prova, baseada em fatos, e, finalmente, depois de tê-las exposto, ainda submeti as teorias a controle experimental. Este é o estilo da nova religião científica, aquela que, sem negar as antigas, as continua e as demonstra, tornando-a necessariamente aceitável, assim como para quem sabe pensar é convincente tudo aquilo que é racionalmente demonstrado e experimentalmente controlado. Isso torna uma religião tão positiva e universal quanto a ciência, colocando-a acima das divisões existentes entre suas rivais. É conhecido o conceito de uma lei que tudo dirige. Mas não basta falar dela em termos gerais. Por isso, neste volume, nos adentramos ao tema, para ver com que técnica funciona esta lei. O conhecimento alcançado é de extrema utilidade prática porque explica as causas da dor e como não semeá-las, evitando suas consequências. Desse modo, aprende-se a conhecer qual é a gênese de nosso destino e a corrigi-lo quando estiver errado. A vida é canalizada ao longo de sua própria via de desenvolvimento, aprendendo-se, assim, a não viver não loucamente como acontece com os involuídos, mas de forma inteligente como os evoluídos, de acordo com uma técnica, verdadeira arte, técnica essa que se pode chamar a técnica da libertação. Este livro é, pois, prático, utilitário, benéfico, porque através de uma cerrada psicanálise, nos conduz a Deus. É um livro que, por meio de uma racional planificação da vida, leva à redenção e à salvação. Mas, para compreendê-lo, seria bom ler os livros precedentes, os mais recentes que deram origem a este, pelo menos um deles, o Sistema, porque as referências à teoria aí exposta sobre esse sistema, e as antissistema, são frequentes. Terminei esse trabalho no meu 83º ano de idade, 1969, atravessando uma enfermidade que ameaçou matar-me. Mas o espírito venceu, a lei funcionou como já descrevi neste volume, e assim posso pôr-me ao trabalho de um novo livro, a fim de que a obra, nascida no Natal de 1931, esteja acabada no devido momento, isto é, no Natal de 1971. 1. Verdades e morais relativas. Na realidade, vemos que a verdade é uma abstração e o que existe, de fato, são as pessoas que nela creem. Observamos ainda que uma verdade só existe na Terra enquanto vivem as pessoas que nela acreditam. Isto porque não existe, no nosso mundo, uma verdade universal. Encontramo-la, às vezes, fragmentadas em infinitas verdades particulares, que são as de cada uma dessas pessoas. Estas, porém, representam o ponto de partida e a matéria-prima de uma reconstrução da verdade universal do esse,
o que se consegue pelo princípio das unidades coletivas, isto é, por reagrupamentos sempre mais vastos de mentes que aderem a uma verdade particular e atraídas, reciprocamente, por afinidade. Evolui-se, assim, em direção a unidades coletivas cada vez mais amplas, mas que antes de unificar-se, lutam entre si para destruir-se, uma acusando a outra de erro, enquanto não passam de aspectos diversos da mesma verdade, lutando para entender-se e, enfim, unificar-se. Que a evolução leve à unificação das verdades particulares, vemo-lo hoje em religião e em política, numa universal tendência à unificação, cuja finalidade é sanar o estado de cisão e luta que prevalecia no passado. É assim que, a concepção de uma verdade cada vez mais vasta, se chega através da unificação das verdades relativas particulares. Certamente existe a verdade universal absoluta. Mas esta é a longínqua meta da evolução e hoje, para o homem, somente existe na medida dada pela aproximação que ela atingiu na sua compreensão, em proporção ao desenvolvimento de sua forma mental. O que de fato encontramos hoje aqui na Terra são, pois, agrupamentos de indivíduos de forma mental afim, que, por isso, defendem uma verdade comum, relativa a eles, e válida para o seu grupo. Assim as religiões são reagrupamentos de indivíduos, que, pela raça, história, posição geográfica, grau de evolução etc., se encontram de posse de um dado tipo de forma mental que possibilita seu reagrupamento em torno de um determinado tipo de verdade, pois, em torno de um dado pensador o chefe que a proclamou. Morrendo ele deixa no mundo, mas se ela não responde à necessidade e gosto das massas ele, por maior que seja, terá falado aos surdos, inutilmente. O fundador faz sozinho a metade do trabalho do lançamento de uma religião. A outra metade depende da aceitação por parte das massas, que, depois transformam tudo, adaptando para seu uso as medidas e formas que suas necessidades e capacidades exigem. Explica-se, assim, como as várias religiões do mundo concebem Deus e o adoram em formas tão diversas. Deus é o ponto de convergência de todas elas, tão longe do céu, no qual todas se encontrarão unidas um dia no futuro. Uma religião é a construção mental que o homem faz por si mesmo, é concepção de Deus que ele pode atingir segundo o seu nível de evolução, relativamente à sua natureza. Concepção, pois, particular, não universal, impotente para conseguir unificações mais vastas dos que as conseguidas pelo próprio grupo religioso. Trata-se de verdades que não superam os limites do grupo. Aponta-se para o absoluto, mas o absoluto está no alto da escalada evolutiva, no extremo limite do grande caminho da subida, enquanto nós estamos no inexoravelmente mergulhados no relativo. É verdade que o universo está cheio de Deus, que não há ponto, momento, fenômeno em que ele não esteja vivo e presente, tal qual a lei que é pensamento com direção e vontade que trabalha. Mas, também, é verdade que o é um invólucro que encerra em si o ser e o isola e separa como uma barreira da capacidade de sentir aquela presença, ficando aprisionados até que rompamos tal invólucro com evolução. O estado atual do homem diante da verdade é, pois, de separação, isto é, de cisão entre tantas pequenas verdades isoladas, egocêntricas e em luta entre si. Enquanto o evoluído permanecer fechado nos estreitos confins da pequena verdade individual, em antagonismos com a dos seus semelhantes, o evoluído é, ao contrário, levado a conhecer verdades sempre universais. Com a queda, a unidade de conhecimento se fragmenta num caos de pequenas verdades rivais, em posição de concorrência. Assim se explica não só o atual estado divisionista, mas também o processo, hoje em ação, de reunificar essas verdades separadas, em grupos cada vez mais vastos. Na realidade, são apenas aspectos diversos e modos de conceber a mesma verdade, e, no entanto,
não se conhecem e se condenam reciprocamente. Mas o processo evolutivo é de unificação, que já se iniciou e se realizará sempre mais no campo religioso, tanto para as nações como no campo político. Com a queda, o ser se fechou no limite das dimensões espaço e tempo. A forma mental humana, que é o instrumento, construiu-se em função de tal limite. O ponto de partida e de referência para cada concepção foi o terreno de sua propriedade, sobre o qual está a casa em que vive com a própria família. Eis subitamente a ideia de confim e de defesa contra os invasores. São vizinhos e estranhos que desejam entrar, como se entrassem em seus próprios terrenos. Assim procedem para roubar as mulheres e os haveres, a fim de satisfazer as duas necessidades básicas da vida, sexo e fome, correspondentes às necessidades de convivência, seja como raça, seja como indivíduo. Sobre esse esquema constrói-se o castelo, guerreando contra todos. Hoje, esse castelo não tem muros e fossas, mas barreiras legais, econômicas, morais e sociais. O princípio é o mesmo, quer se trate de indivíduos ou de povos. Luta-se para invadir e para não ser invadido em todos os campos e níveis. O homem levou consigo ao campo espiritual essa forma mental. Assim, ele constrói uma visão da vida, que é a sua verdade, a que mais lhe serve para viver. Ele considera a sua, de sua propriedade e a defende contra outras verdades, as quais, por sua vez, são construídas por um outro homem, que, igualmente delas se serve e que as defende como propriedade sua. Temos assim, verdades limitadas para uso próprio, relativas a cada um, ciumentas, inimigas uma da outra. Estão separadas, mas cada uma é um centro de consciência e conhecimento e é um foco em expansão. Cada verdade tende assim a dilatar-se invadindo o campo da consciência e da vida do outro. O princípio imperialista é uma qualidade humana em que se revela em cada manifestação, tanto no terreno político como no religioso, dando lugar a guerras, que são, na substância, da mesma natureza. É assim que, à maneira de cada povo, cada religião tende à conquista, além de ser proselitista, dogmática e querer invadir e dominar as consciências. Daí vem a intransigência e o absolutismo egocêntrico. E nasce assim o fenômeno do imperialismo religioso. Isto tem uma explicação. Com a queda, a verdade se fragmentou em inúmeros momentos separados, egocêntricos, inimigos, em luta para sobrepor-se um ao outro, gerando o caos. Para fazê-los voltar ao estado de ordem em posição unitária não há outro modo senão reagrupar, gradualmente, em unidades sempre maiores, os elementos rebeldes e separados, impondo-lhes a força uma disciplina contra a sua vontade de desordem e separatismo. Esta é, de fato, a história e a técnica construtiva dos agrupamentos humanos, políticos e religiosos. Temos sempre um chefe que, com meios materiais e espirituais, se faz entre si e impõe por um poder superior. Temos a fase do conquistador, depois a do poder, a do expansionismo imperialista. Tudo depende da natureza humana, feita de uma forma mental que aplica em tudo que faz e constrói. Se temos, porém, um imperialismo religioso, também temos uma verdade em contínua expansão, resultado de uma contínua conquista. A necessidade de evoluir está na base de nossa vida, e por ela se justifica em qualquer campo o método imperialista expansionista e de conquista dominadora, porque esse é um meio para chegar à unificação, que é um dos grandes fins da evolução. Vemos assim como tudo funciona e encontra a sua justificação, com a sua explicação lógica. Não só no campo da verdade e da religião encontramos os indivíduos que as aceitam, transformando-as para uso próprio em verdades e religiões particulares. Também no campo da moral, não encontramos uma única e universal, mas tantas morais quantas são as consciências individuais. Não falamos aqui da moral oficial, altamente proclamada e pregada, para uso da massa,
feita de normas gerais que deveriam regular-lhe a conduta. Isto é que se diz, que serve frequentemente para mascarar o que se faz. Falamos aqui da verdadeira moral, a que não se mostra a ninguém, mas que cada um aplica conscientemente segundo suas natureza e forma mental, os únicos meios de julgar e orientar o que se possui. Esta é a moral da qual estamos verdadeiramente convencidos, mas que fica escondida por ser posição de batalha e uma arma na luta pela vida. Dessas morais individuais existem tantas quantas são as posições de cada um ao longo de sua estrada evolutiva. Os íntimos julgamentos variam de acordo com as posições assumidas, que representam o ponto de vista pelo qual cada um olha ao mundo. Assim, um evoluído julgará tolo um evoluído que se sacrifica pelo ideal, e do sacrifício deste só perceberá o modo de aproveitá-lo em vantagem própria. Por sua vez, um evoluído se ofenderá com o modo materialista pelo qual o evoluído entende a religião, reduzida a práticas exteriores, vazias de espiritualidade, e, pior, reduzidas a dogmatismo, fanatismo, proselitismo, intransigência agressiva contra outras religiões. Tais métodos são contra a moral das religiões e, não obstante, essas religiões são usadas porque respondem a uma outra moral, a real, que é que se aplica aos fatos. Esta não é a moral ideal, que o futuro haverá de realizar através da evolução, mas é a presente tal qual se vive. É a moral biológica que funciona atualmente, não fundada sobre a compreensão e cooperação, mas luta para impor-se, porque só o vencedor tem direito à vida. Aquela outra é uma moral teórica, repetida em voz alta para esconder o estado de involução que ainda se encontra o animal humano. A praticada, porém, esta moral biológica, egoísta e estritamente utilitária, anteposta a um fim importantíssimo que é o da defesa da vida num mundo hostil que continuamente a ameaça. Ora, isto não significa que o homem que a segue seja mau ou tenha má fé, só pelo fato de que não pratica a moral que ele defende em palavras. Simplesmente, ele não está amadurecido para saber viver no nível do ideal, aplicando-lhe os princípios. Ele não é imoral, mas é moral. Imaturidade não é maldade. Ele não é, pois, culpado. Simplesmente cuida de resolver um problema mais urgente, o de sobreviver, e trata de ser prudente quando não quer arriscar-se em perigosas explorações nas terras desconhecidas do ideal. Deixa tudo isso para o futuro, pensa, havendo a eternidade, para que apressar-se? Fica, então, ligado à matéria, à parte animalesca, porém mais segura realidade biológica. Ele tem boa fé, porque, no seu nível de evolução, toda a consciência que conseguiu formar no passado e que agora possui, a longa experiência através de duras provas conquistadas, lhe dizem que é necessário permanecer utilitarista sem deixar desviar por sinais perigosos, buscar, pois, vantagens imediatas e concretas, sendo positivo antes de qualquer outra coisa. Tudo o que se faz por instinto é um produto do inconsciente, em que funciona a inteligência da vida substituindo a do indivíduo, insuficiente ainda para orientá-lo. É verdade que o homem faz as coisas mais importantes da sua vida, como nascer, reproduzir-se, morrer, com muito pouca liberdade de escolha, movido por forças que desconhece. Num tal mundo de evoluídos, o evoluído surge como um revolucionário que quer fazer antecipar os tempos e se destaca do nível das massas, pretendendo acelerar-lhe o ritmo evolutivo, evolução a que elas se recusam, porque isso significaria precipitar os lentos deslocamentos de sua maturação. Não obstante, vários profetas foram aceitos, significando serem eles também úteis à vida, a partir do momento em que ela os produz e os aceita. Não importam as adaptações necessárias para chegar à aceitação. Embora, num primeiro momento, isto possa parecer escandaloso pela falsificação dos ideais, depois de um exame mais amadurecido, se vê como tudo não passa de um calculado desenvolvimento de forças,
canalizadas em sentido pragmático, a fim de que todas dessem o maior rendimento possível, segundo a sua natureza, para o bem do ser que deve ascender. Ora, se a vida, cujo funcionamento é dirigido pela lei, que é o pensamento de Deus, aceitou o ideal na sua economia, embora somente na medida que esse ideal podia ser utilizado segundo a maturidade atingida pelo homem, tudo isso prova que é necessário o ideal descer à terra. Assim, o surgimento de profetas, santos, gênios, produz sempre um certo rendimento biológico, em sentido positivo. Cristo, apesar de tudo, sobreviveu no mundo, em virtude do fato de que as massas, no seu inconsciente, por instinto de evolução, sentiram que ele num certo sentido, embora percebido de forma nebulosa como aspiração a realizações distantes, representava uma forma de utilidade. Descem, assim, à terra, os ideais como uma chuva benéfica sobre a selva árida e feroz. Vagam aqui e ali, alimentando o cimo das árvores mais altas, prontas para recebê-los e assimilá-los. Permanece embaixo a selva árida e feroz, onde os seres continuam os mesmos, só podendo ver com os olhos que têm e agir segundo a sua natureza. E ele está certo, dentro da perspectiva da sua verdade, relativa ao nível da sua evolução, uma verdade que pode ser um terrível erro para quem vive em posição mais avançada. Os delinquentes, à sua maneira, acreditam estar certos, do mesmo modo que a fera que devora a vítima está certa, isto é, no nível da fera. Que ela esteja vivendo a sua verdade, prova o fato de que não se engana, pois com tal conduta resolve o problema maior que é o da sobrevivência. A culpa da besta está apenas no fato de ser obrigada a resolvê-lo daquela maneira, enquanto que o homem civilizado pode permitir o luxo de resolvê-lo sem catástrofes e risco de vida, chegando a culpar aquele que não procede do mesmo modo. Inclusive ele, porém, se encontra diante do mesmo problema de viver e o sente tão vivo que tenta resolvê-lo não só na terra, mas também depois da morte no céu e, se faz sacrifícios, é com essa finalidade. Assim, para um selvagem, na sua inocência, pode parecer justo roubar e matar, quando isso lhe servir para a sua sobrevivência. Ele terá remorso e se julgará inepto se não tiver roubado, matado suficientemente, porque sua consciência animal lhe diz que faz bem quando age em benefício próprio. E que age bem prova o fato indiscutível, mas convincente à sua consciência, que matando e roubando tem vantagens. O bom sabor da carne humana e o bem-estar do ventre saciado persuadem de forma indubitável o antropófago de que comer o homem branco é coisa boa, como a posse da botina roubada que permite gozar melhor a vida persuade o ladrão de que é ótimo roubar sem se deixar prender, como saber usar astúcia para enganar a boa-fé dos honestos, pela vantagem que deles obtém, persuade o astuto de que a hipocrisia é louvável. Cada um no seu nível está certo, e, na sua ignorância, tem razão. Ele é, pois, a seu modo, inocente. Mas isto não impede que cada um receba o que merece, isto é, a pena máxima, que não é, como se pensa, ficar momentaneamente derrotado na luta, mas ser uma criatura daquele nível e o dever de nele permanecer, quem sabe por quanto tempo, mergulhado nas trevas e nas dores relativas a ele. 2. A posição do homem espiritual diante das religiões de massa e a religião unitária e científica do futuro. A hipocrisia é o câncer das religiões. Ele as corrói até em matá-las. Observamos um caso particular de consciência, e do comportamento que deve seguir o indivíduo espiritualmente mais sensível que a média, ligado a uma religião mais de substância que de forma, porém ainda enquadrado na prática, dentro das normas impostas pela forma mental das massas. Há na sociedade indivíduos profundamente espiritualizados que, por isso, custam a entrar na corrente em que se encontra a maioria. Muitas vezes é a força do número é que estabelece a lei e a verdade. Quando o erro é da maioria, não é julgado erro, mas verdade,
E quando a verdade é de uma minoria, não é julgada a verdade, mas erro. Parece que a verdade, quando não está imbuída de alguma força para fazer-se valer, perde valor e se reduz a uma afirmação teórica que não se pode realizar. Retirar de qualquer doutrina a força que lhe confere o número de seguidores e ela ficará uma ideia desvalida e só, que pode ser mais bela e perfeita, mas não é levada em consideração. Por isso cada religião se apoia no proselitismo, que corresponde ao imperialismo no campo político, o valor prático de cada grupo vindo do seu poder de conquista e domínio, que deve, pois, fazer o indivíduo em minoria. Ele pode escolher um entre vários caminhos existentes, e adaptar-se às preferências da maioria, mas representa para ele uma religião de forma, escassa em substância. Adaptar-se e aceitar tal mentalidade significaria renunciar à vida espiritual vivida em profundidade, isto é, mutilar-se nas regiões mais altas do seu ser. Isto, para quem é espiritualizado, é a mais penosa e também danosa das experiências, a do retrocesso involutivo que o leva a viver num nível espiritual mais baixo. O indivíduo mais evoluído tem um outro conceito de Deus, de quem as massas fizeram uma representação para seu uso e consumo, reduzida às dimensões do que podem conceber. O homem mediano concebe um Deus antropomórfico, feito à sua imagem e semelhança. Ora, uma redução em tão estreitos limites é inaceitável para quem pensa mais profundamente. O homem mais evoluído concebe Deus como pensamento sábio que funciona em cada forma e fenômeno, em toda parte e sempre presente, a quem é preciso prestar contas em cada movimento. Tal pensamento a todos regula através de uma lei estabelecida com exatidão, e que não se pode violar sem pagar as consequências. Trata-se de conceitos positivos, racional e experimentalmente controláveis, de que a ciência pode apoderar-se para construir uma nova religião, baseada na lógica dos fatos, portanto universal. Como se vê, neste caso, o problema religioso é colocado de forma diferente. Mas, ao invés de abrir as portas a tais conceitos, mais aceitáveis pela ciência, se insiste nos antigos, que parecem feitos justamente para empurrar as mentes cultas a uma sumária negação, terminando na religiosidade do ateu. A esses resultados, podem levar os velhos métodos. Quando uma religião impõe o conceito de um Deus exclusivamente pessoal e transcendente, o evoluído espiritualizado, embora desejando obedecer, pode dizer a si mesmo: eu não posso aceitar porque os fatos me falam da imanência de Deus em todo o universo. É verdade que ele é o centro do universo, por isso pode ser entendido também de forma pessoal, o que não me impede de ver que ele é também periférico, isto é, presente em tudo que existe. Concebendo assim, sinto a sua presença e não posso negá-la para admitir um Deus imensamente distante, que se ausenta da sua criação, isolando-se na sua transcendência. Mas se assim fosse, tudo morreria no mesmo instante. E eu preciso desta presença para viver, porque sinto que aquele separar-se de um Deus relegado a tal distância me mata. Sei que Deus está presente em tudo, como pensamento diretor, como dinamismo que anima todas as formas da existência em que se exprime. Assim também em mim, como em toda a criatura, Deus está presente. Eu sou célula do seu organismo vivo em todos os seres, devo por conseguinte, pensar em uníssono com o pensamento daquele organismo que dirige os movimentos, e devo funcionar segundo os princípios que o regem, isto é, segundo a lei dele. Certamente, ele é o eu central do organismo do todo. Como acontece conosco, o eu central não se isola dos elementos que o compõem, existindo também em cada célula, que só pode viver em função dele, em estreita união e comunhão com ele. Deus é a vida presente em toda parte. Retirado do ser estilha-me e ele morre. Deus é a existência. Um isolamento de Deus na sua transcendência destruirá a criação, porque o retiraria da corrente do existir. Não sei se isto é panteísmo.
Mas sei que não posso renunciar a esta presença de Deus, porque é essa presença que me faz vivo na eternidade. Uma tal renúncia romperia o fio da minha vida, que me une a Ele de quem a recebo. Compreender e viver tudo isso é fundamental para o homem espiritual, mas pouco interessa às massas. Não se trata de abstrações teológicas, mas do modo de conceber a vida e de realizá-la diferentemente da maioria, com resultados diversos, aos quais, quem os conhece, não pode renunciar. Muitos solucionam os elevados problemas espirituais, como os da consciência e conhecimento, de modo muito fácil, isto é, ignorando-os ou suprimindo-os, ocupando-se somente do estômago e do sexo. Desse modo se obtém a vantagem de simplificar a vida e de suavizar a fadiga da luta, reduzida às conquistas mais elementares. Tudo isso se explica. A força da evolução é poderosa e conduz ao S, sendo essa redenção a lei fundamental e a razão da vida. Mas, a tudo isto se opõe uma outra força, também poderosa, a da involução que tende ao As. Esta conduz a uma descida, sempre mais acentuada. E a negação que leva à perdição, que se opõe à positividade salvadora. Eis o que significa o retrocesso involutivo a que se reduziria o homem espiritual, se se adaptasse ao nível das massas que gostariam de detê-lo no seu plano. A posição delas é completamente diferente. Elas não possuem a força da evolução, e não saberiam usar a autonomia espiritual se a tivessem, por isso não a desejam. É necessário compreender-se também a sua forma mental. Para viver, a ovelha necessita de um rebanho e de um pastor que a conduza. Deixada sozinha em liberdade, não sabe aonde ir e se perde. A autonomia, que para a pessoa evoluída e espiritualizada tem um valor inestimável, para a ovelhinha não é uma vantagem, mas um perigo ou um dano. Assim se explica como funcionam as religiões, sua estrutura hierárquica de rebanhos e pastores. Essa exprime os valores desses seus termos, e corresponde à natureza dos vários elementos biológicos que a compõem. Se os pastores comandam é porque as ovelhas não sabem dirigir-se sozinhas, têm, pois, necessidade de alguém que lhes preste este serviço. Por isso, elas são obedientes, porque com sua submissão recebem benefício. A vida é sempre utilitária. Formam-se assim o grupo e o espírito de grupo que mantém unido o rebanho sob a tutela do pastor. E quanto maior o grupo, maior é seu poder. Por extensão progressiva vai se realizando gradualmente o processo de coletivização. Mas o sistema é ainda de uma massificação sob um pastor e patrão que impõe a ordem com regras próprias de disciplina. Com esse biótipo, ovelha, não é possível ir mais adiante, isto é, além da estrutura pastor-rebanho, que só atinge o nível atual. Um mais avançado tipo de coletivização, para o qual está pronto o indivíduo evoluído, e que ele poderia realizar se encontrasse um ambiente humano do seu tipo, é composto de indivíduos autônomos espontaneamente irmanados em consciente colaboração para obtenção de uma vantagem comum. Mas as organizações humanas de qualquer gênero não alcançaram ainda tal nível evolutivo. Segundo as leis da vida, para poder dirigir, é preciso ter as qualidades necessárias, e quem não as tem deve obedecer. Liberdade e comando significam responsabilidade. Inaptidão e preguiça levam a um estado de sujeição. Todos quereriam eliminar o reverso da medalha e fazer-se servir gratuitamente. Mas é preciso pagar-se com a obediência o serviço que presta aquele que dirige. Não obstante, é preciso aprender a autodirigir-se. Se até ontem as massas ficaram submetidas, isto ocorreu porque, por imaturidade e inércia, preferiram a via da paciência, para elas menos cansativa e menos arriscada. Uma outra via pode ser escolhida pelo indivíduo mais evoluído que se encontra em minoria. Não a que agora se enquadra como uma verdadeira adaptação, mas a de uma falsa condescendência, mimetizando-se externamente na aparência, isto é, o caminho da hipocrisia. A vida costuma usar a mentira,
quando não há outro meio, como elemento de conciliação entre opostos. É um acordo na aparência, que se limita a esconder a dissensão que permanece, já não sincero e visível, mas tão distorcido que poderia parecer consenso. Isto se justifica enquanto há uma tentativa, uma antecipação daquela verdade, a qual se chega somente pela evolução. Todavia, mesmo este é um modo de chegar a uma convivência pacífica, o que é preferível a um estado de guerra. A vida que é utilitária, escolhe sempre o caminho do menor esforço e maior rendimento. Mesmo sendo a mentira remédio de ínfimo grau, os mais evoluídos a rejeitam com desprezo, resolvendo os problemas com inteligente sinceridade. É neste sentido pragmático que a vida aceita a hipocrisia, quando é obrigada a recorrer a ela, porque, em face da involução do indivíduo, neste nada encontra de melhor. Obviamente, mentir não é honesto e é necessária muita insensibilidade moral para adaptar-se à mentira. Mas quando o acordo não é conseguido em sua reta posição, a vida tenta consegui-lo numa falsa posição invertida que, não sendo uma concordância, é, pelo menos, um tácito compromisso que, bem ou mal, já aproxima as duas partes contrárias e permite uma primeira forma de pacífica convivência entre opostos. Eis a função biológica da mentira. Assim se explica como a vida, honestamente utilitária, a ela recorre, seguindo a lógica do seu princípio do mínimo esforço. O indivíduo pode adaptar-se e assumir a forma mental religiosa imposta pela maioria, quando ele é evoluído, detentor daquela sensibilidade que permite tais sedimentos morais. Mas a isto não se adaptará um evoluído, detentor de outra sensibilidade, de modo que o método da hipocrisia permaneça impraticável para este. Tal método resulta válido sobretudo para os menos evoluídos, sendo útil para esconder a forma mental que os leva a desfrutar da religião por interesses materiais, tais como obter respeito, autoridade, posição social e o bem-estar que tudo isso traz consigo. Se nem a adaptação sincera nem a hipocrisia são aceitáveis para o indivíduo mais evoluído que se encontra em minoria, há, para ele, um terceiro modo de resolver seu caso, o isolamento, que pode parecer a muitos como indiferença religiosa, ausência espiritual, descrença e ateísmo, sendo por isso causa de escândalo. Tal método é condenável diante do mundo, mas ele é melhor que os outros dois diante de Deus, porque evita o retrocesso evolutivo do primeiro, e o sedimento moral implícito no segundo. Excelente é o espírito de conciliação que lubrifica os atritos e atenua os choques, mas não dessa forma. Reduzir uma religião a uma forma de hipocrisia é menosprezar Deus. E é necessário um alto grau de insensibilidade moral para fazê-lo. É preferível um ateísmo sincero e convicto a uma falsa religiosidade. Como se vê, nos dois casos, o modo de conceber a vida é completamente diverso, levando consequentemente a uma ética e a um comportamento também diferentes. As religiões oficiais são o resultado de um longo processo de adaptação da ideia-mãe que as gerou, aos instintos, inclinações e necessidades humanas, desenvolvido no inconsciente das massas. O homem espiritualmente evoluído permanece fiel à ideia-mãe e rejeita as acomodações. Vem daí a dissensão. Ora, esta adesão à ideia-mãe não é utopia, porque ele não a recebe cegamente de um profeta fundador de religião, mas controla-a e aceita enquanto lhe é confirmada pela observação do funcionamento que dirige tudo o que existe, isto é, por um fato experimentalmente positivo e universal. O homem não tem consciência da presença de tal pensamento, não tem ideia do seu poder absoluto e, resistindo-lhe pondo-se em contradição a ele, não compreende que cataclismas atrai. Na sua ingenuidade, crê até que a lei de Deus possa ser enganada e que dela possa fugir com astúcia. Esta, no entanto, impõe um equilíbrio inviolável segundo uma justiça calculável com exatidão matemática. Segue-se-lhe uma moral férrea e que realmente funciona, em lugar da moral do mundo, elástica e cômoda,
mas enganadora. Quem segue a primeira sabe que todo abuso produz uma privação na mesma proporção, sabe que, para colher, precisa semear, que para receber é preciso dar. Quem roubou deve restituir, não dar apenas uma esmola, mas tornar a dar tudo o que foi roubado, mais os juros e os ressarcimentos dos prejuízos causados. Até que isso não seja feito, até que não seja mudado o método de ação, aquele roubo produzirá miséria. Pela mesma lei, toda generosidade produz abundância. Isto parece contradição, porque termina obtendo-se o contrário do que se quereria. Mas este fenômeno se explica. Se nossa ação tivesse a direção da lei, os resultados positivos corresponderiam à natureza positiva do impulso que os produziu. Mas, estamos situados no as, isso significa que a nossa ação vai, de preferência, na direção da anti-lei. Eis porque, no campo do fenômeno, temos um impulso determinante de sinal negativo ao qual só podem corresponder resultados negativos. O as é um campo emborcado e só pode emitir impulsos deste tipo. O ser, porém, gostaria de, ao emitir o impulso negativo, conseguir resultados positivos. Ora, é natural que esteja enganado, então grita que a vida é uma ilusão. Mas iludido é somente aquele que entende tudo ao contrário. Tudo que é fatal, dada a posição contrária em que foi construído o as. Seria absurdo tentar conseguir resultados de sinal positivo, lançando a trajetória em direção oposta. Isso só pode levar a efeitos do mesmo sinal. Que acontece então? O as, feito de revolta, pretenderia a vitória do erro. Impossível, porém, porque o Senhor é o S, isto é, Deus. A ação produz o efeito contrário ao desejado. Em vez de dirigir-se no sentido correto, vai para o sentido oposto e assim, em vez de conseguir o fim desejado, produz a reação da lei que arrasta ao reendireitamento da posição errada, o que para o ser significa conseguir os resultados opostos aos desejados. Para quem compreende o seu funcionamento, o fenômeno é evidente. Quase sempre é ignorada a presença ativa da lei que se interpõe entre a ação do ser e os resultados por ele buscados, presença que não se leva em conta, embora seja de lei não de escolha individual que dependa o desenvolvimento do fenômeno. Quando há conflito entre a vontade da lei e a do ser, então se verifica o choque de força que se chama reação por parte da primeira, tendendo à correção do movimento anti-lei na direção do S. Trata-se de uma ação salvadora, porquanto reconduz a negatividade à positividade, corrigindo desse modo a posição contrária do S na direção justa do S. Assim, a ação anti-lei termina por concluir segundo a lei. É nesta técnica que está o segredo da salvação universal. Para o ser situado no as, dirigido em sentido contrário, isto parece um erro, porque ele não consegue a alegria que buscava, mas a dor, não um sucesso, mas uma derrota. Ele não compreende o porquê de não conseguir os seus objetivos, mas aquela dor e aquela derrota o salvam, e é por este caminho que ele alcança os fins da lei, que são a seu favor e não contra. O fim último é a salvação, e o ser o atinge contra a sua vontade, obrigado pela lei a mover-se na direção contrária àquela por ele escolhida no início dos seus movimentos. Explicamo-nos assim como a procura da felicidade, feita com os métodos do mundo, termina sempre na dor, isto é, exatamente no devido ponto, seguindo o caminho justo, que é o da correção do erro e não o do sucesso do mal. Tudo se explica e se resolve quando se compreende este jogo de forcas opostas, positivas e negativas, apocalíptico conflito entre o bem e o mal, fatalmente dirigidas para a vitória do bem. É assim que, sem mistérios, com lógica evidente, se pode compreender quais são as vantagens de viver na ordem da lei, em vez de na desordem da anti-lei. É assim que viver honestamente, segundo esse, não é uma posição de fracos, iludidos pelas teorias moralistas e condenados pela realidade da vida, mas o método mais vantajoso porque é o único que conduz à vitória final.
Descobrimos, dessa forma, quais os meios de defesa da lei fornecidos aos justos que parecem inermes no mundo. O S não os abandona porque o S sempre vive e está presente também no As, como uma alma que o sustivesse em seu íntimo. O homem que vive segundo a lei com isso se põe no campo de ação direta do S. É mais potente que o homem que vive contra a lei, na posição inversa e negativa do As. Deste mecanismo a ciência ainda nada sabe, entretanto ele funciona. Continua a tentativa de mudança do S em As. Tentativa desvairada, porque só serve para despertar na lei reações que depois se pagam com a própria dor. No entanto, com uma reta conduta, lançando essas forças na direção justa, poder-se-ia recolher o bem, em lugar do mal, e construir destinos de paz e de alegria e não de ansiedades e sofrimentos. Queira ou não, o homem vive dentro da lei como um peixe dentro do mar. Por mais que tente rebelar-se, ele não pode existir senão enquanto está dentro da água, como não pode viver sem a atmosfera terrestre. Em nossa vida, quando fazemos mau uso de uma coisa boa, buscando realizar a inversão de valores, vemos que ela se torna má para envenenar-nos. Diante do abuso não há outro remédio senão o justo pagamento que corrige a inversão recolocando-nos na ordem, de acordo com a lei. Assim, quem quer libertar-se das consequências do mal feito, não tem outro meio senão fazer o outro tanto de bem. A compensação entre dois impulsos, positivo e negativo, deve ser exata. Para retornar ao ponto de onde se desceu, é preciso refazer para o alto todo o trecho percorrido até embaixo. Orar e invocar é útil, mas só como acessório. O problema não será resolvido até que todo o trabalho da subida e do pagamento tiver sido realizado. 3. Atual fase evolutiva da sociedade humana. Na Idade Média o domínio era dividido entre a autoridade espiritual e a temporal, entre o pacífico poder religioso e o guerreiro poder civil, entre a cruz e a espada, entre o papado e o império. As comunidades humanas se agrupavam em torno do templo e do castelo. Prevaleciam, pois, os dois tipos biológicos, o religioso e o guerreiro. O único elemento produtivo, o tipo do trabalhador, ficava ali submetido como servo e às suas custas eles se mantinham. Somente hoje o tipo do trabalhador foi valorizado. Trata-se de um deslocamento de base que mudou toda a ética e os princípios sobre os quais se apoia a organização da sociedade. Isto deriva tanto das condições de vida conseguidas, dos novos conceitos diretivos adotados agora, quanto da organização do rebanho humano em novas formas. Pela primeira vez na história, a coletividade se encontra em vasta escala, desperta, sente-se a si mesma e como tal se forma uma consciência, de modo que as massas trabalhadoras se afirmam, fazendo valer as suas forças, com reconhecimento do seu valor econômico como produtoras de bens. Disso se segue que seu advento e seu triunfal ingresso na história levou ao enfraquecimento da importância e o processo de decadência dos outros dois elementos sociais, o religioso e o guerreiro. E este é, de fato, o fenômeno ao que assistimos hoje. A sociedade tende sempre a apreciar os elementos produtivos e a deixar de lado, como inúteis, os improdutivos. Pergunta-se a esses dois tipos para que servem, que coisa produzem para a sociedade. E, quando se vê que são passivos, tende-se a eliminá-los. O conceito de produção pode entender-se em amplo sentido, inclusive no de valores espirituais e morais, úteis, também à coletividade. Trata-se utilitarismo lato sensu, que não é restrito à moderna economia dos consumos. Assim, o problema da vida é colocado em bases totalmente diferentes, isto é, as do trabalho produtivo e não do domínio imposto sobre as massas ignorantes e desorganizadas, por isso mesmo fracas e, pois, facilmente subjugáveis seja com a força das armas materiais, seja com a força das armas psicológicas e espirituais. Mas mesmo aqui, vemos a sabedoria e bondade da lei de Deus que dirige a vida.
Estes estados de sujeição são dolorosos e a dor é o grande mestre que ensina, porque obriga a pensar, a compreender-lhe a origem, para se conseguir evitá-la. A dor desenvolve a inteligência e isto significa evoluir, representando consequentemente a solução de todos os males e o maior bem possível. Todos os indivíduos subjugados, por sua própria triste condição, terminam por ser obrigados a despertar da inércia. Eles são levados a reagir, isto é, a fazer o esforço necessário a fim de conquistar um valor, sem o que não é possível fazer-se valer, porque não se podem abraçar direitos senão quando se faz tudo para merecê-los. Para compreendê-lo, consideremos o fenômeno reduzido à sua estrutura esquelética de realidade biológica. Consiste no fato de que cada um procura viver a seu modo, segundo sua natureza, o melhor possível, e com menor fadiga e mal-estar possíveis, utilizando para este fim, em seu favor, os elementos que encontra no seu ambiente. O fundo do ser humano é frequentemente feito de preguiça, de egoísmo, de utilitarismo aproveitador. A paciente passividade e a ignorância das massas convidavam, no passado, o fácil triunfo sobre elas, absorvendo-as à vontade, por quem soubesse, usando a força ou a astúcia, elevar-se acima delas. Mas era preciso, moral e legalmente, justificar essa falsa posição, não falsa diante das ferozes leis biológicas, mas falsa diante dos princípios oficialmente proclamados, perante os quais era preciso também salvar as aparências, para melhor ter as massas subjugadas. É assim que, no passado, se usava cobrir aquela dura realidade biológica, feita de instintos nada nobres, com os preciosos mantos das altas teorias e nobres ideais. Assim, o tipo religioso, para melhor sobreviver protegido pela luta na sua posição de privilégio, se tinha feito representante de Deus, exibindo virtudes e cobrindo-se de investiduras divinas. Podia deste modo justificar seu positivismo econômico, apoiando-se em construções ideais impostas pela fé e fundadas na revelação e no mistério, meios utilíssimos, neste caso, porque autorizavam a paralisação da atividade racional que, como inquisidora de verdade, era um meio perigoso, porquanto levava a descobrir e, pois, a suprimir o jogo. De seu lado, o tipo guerreiro, para justificar-se moralmente diante dos outros princípios, pregados para o uso das massas a fim de que continuassem obedientes, e, ao mesmo tempo, para conservar a sua posição de domínio, escondendo o seu parasitismo econômico, mantinha outros ideais que lhe eram úteis, porque construídos para seu uso, à semelhança daqueles do tipo religioso. Assim, neste caso, não somente a preguiça e a astúcia, mas também a força e os instintos agressivos foram cobertos com o ideal do valor, do heroísmo do guerreiro, do patriotismo, com os relativos martírios e sua interessada e partidária glorificação. Ao homem não é agradável que se percebam os instintos inferiores, que o aproximam do animal. Gosta de escondê-los e para isso lhe servem os ideais, que lhe permitem aquilo que mais lhe interessa, a satisfação dos instintos, enquanto ocultam aquela inferioridade, que por contraste ressalta a bela figura do homem superior que vive de princípios. Adaptações da vida que tudo sabe utilizar, até mesmo o ideal, razão pela qual, quando, pela imaturidade dos indivíduos, não o pode fazer no sentido evolutivo, dele se serve como meio para defender-se na luta pela sobrevivência. Esse mundo medieval, vivo até há pouco, está hoje desaparecendo por fatal maturação biológica. É verdade que está morrendo, mas dizê-lo desagrada a quem cresceu dentro dele e com ele estruturou sua forma mental. Desagrada porque destruí-lo significa destruir, com ele, a si mesmos. Estas são, pois, verdades que não podem ser ditas, pois acabariam por revelar um sentido de agressividade que não é necessário nem oportuno. Para concluir o atual trabalho de renovação, não se necessita de velhos bem-pensantes.
Basta esperar que estes morram por si mesmos. As novas gerações ignoralizam a forma mental e os métodos, arrastadas por outros problemas. Houve um tempo em que o passado era liquidado com a violência, cumprindo uma carnificina. Hoje, a passagem do velho ao novo se faz sem barulho, respeitosamente, por graduais transformações, por natural maturação e renovação, sem agressões destrutivas, que implicam reações violentas e com isto a reativação de baixos instintos. É assim que vemos pacificamente cair, na zona do silêncio, o convento e a fortaleza, os heroísmos de santidade e os de guerra, o conceito do mundo regido por dois poderes, o espiritual e o temporal, que foram, há tempo, base da vida social. Estas duas instituições já não servem para o crescimento. Assim, a vida já está construindo outras. Em seu lugar está surgindo a instituição do trabalho. Cada elemento da sociedade deve ser produtivo, e em compensação provido do necessário por toda a vida. Deverá, pois, ser eliminado como antissocial tanto o rico que vive ociosamente de renda, quanto o pobre ocioso que morre de fome, tanto o renunciatário improdutivo, quanto o irresponsável que se reproduz além do limite estabelecido por seus recursos e os da coletividade. Com as novas gerações, irá morrendo a velha forma mental, substituída pela nova, razão porque a velha ética, embora continuando na nova, não será compreensível, e, com o progredir da vida, pouco a pouco a sociedade chegará a organizar-se com métodos mais evoluídos e perfeitos. Tudo isso não significa que o espiritual e o temporal não devem mais cumprir sua função, mas que a cumpram de outro modo. O espiritual será mais positivo, consciente e responsável, como convém ao adulto, para realizar-se na vida seriamente, e não será apenas um sonho ou aspiração, e o temporal saberá lançar com a técnica as bases da produção dos bens necessários para poder viver num nível civil. Trata-se de dois métodos diversos de enfrentar o problema da vida. Um tempo, dada a fase atrasada da evolução em que se encontrava o homem, a economia da produção dos bens necessários se fundava no assalto e no furto mais que no trabalho. Hoje ocorre, justamente, por razões de evolução, que o homem prepara-se para superar aquele tipo de economia, com outro superior, que, em vez de valorizar o herói conquistador, ladrão e assaltante, valoriza o trabalhador pacífico, mas que produz, o que foi um tempo função menosprezada do servo, é hoje virtude de cidadão útil à coletividade. Ao conceito base de uma propriedade imóvel, hereditária, defendida por leis estáticas religiosas e civis, se substitui hoje o conceito fluido e dinâmico da produção e consumo, defendido por direitos e deveres em termos de justiça social. A isso conduziu o desenvolvimento tecnológico, tanto quanto o do sentido orgânico social e espírito coletivista, o que deu maior rendimento ao trabalho, que assim assumiu um outro significado e valor. Este, de fato, hoje não representa mais a condenação dos vencidos, reduzidos a escravos, mas exprime a potência produtora das mãos e da mente do homem. Outrora quem trabalhava era um escravo, hoje um produtor. A justiça distributiva já esteve confiada à espada, hoje ela depende da organização social. Estes fatos nos fazem compreender por que, no passado, se exaltava, com o cristianismo, a religião do sofrimento. Mas este, então, era virtude, uma vez que era necessário pelo fato de que a ordem social se baseava no desfrutar de uma vítima, mulher, servos etc. Hoje, tal virtude é contraproducente, porque a ordem social é fundada em outros princípios de justiça, com outros direitos e deveres. No passado havia muita gente sem direitos e apenas deveres, gente que era preciso manter quieta na sua posição com esperanças e consolações. E o cristianismo satisfazia esta necessidade. Com o seu aparecimento, porém, aos párias foi reconhecida uma alma,
passando-se a considerá-los como seres humanos, com direito, com preferência sobre os ricos, ao menos no céu. Foi um primeiro passo. O caminho foi continuado, depois, pelo comunismo, que, embora com